Chegaram esta manhã a Torres Novas ao Palácio dos Desportos mais 2 autocarros com refugiados ucranianos numa operação concertada entre os 13 municípios que integram a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Esta manhã, depois da chegada dos refugiados ucranianos, a presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, fez um balanço da operação numa conferência de imprensa, onde participaram também o presidente do município de Torres Novas, Pedro Ferreira, o presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, e a vereadora Marlene Carvalho, da Câmara Municipal de Alcanena. A presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo começou por dar conta dos objetivos desta operação e do número de refugiados chegados à região. Naquele que será um primeiro balanço desta operação conjunta dos 13 municípios da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, e que abrange também um conjunto de outras entidades do nosso território, que falarei mais à frente. Nós, a comunidade, a trabalhar em conjunto, alugou 3 autocarros com um primeiro objetivo: retirar pessoas do teatro de operações e, portanto, acolher pessoas, trazer pessoas para Portugal. Segundo objetivo, das pessoas transportadas que ficassem na região do Médio Tejo. E aqui as pessoas transportadas serão divididas pelos vários municípios do Médio Tejo de acordo com aquelas que são as suas disponibilidades em matéria de habitação, de emprego e de acolhimento. Das disponibilidades do Médio Tejo, nestas vertentes que vos estou a dizer, estão referenciadas cerca de 400 habitações, hipóteses de alojamento, e, portanto, temos capacidade, Médio Tejo, estamos sempre a falar em Médio Tejo, temos capacidade para acolher 400 cidadãos. Destes 3 autocarros que já partiram e já chegaram, os 2 últimos chegaram hoje a Portugal, e o centro de acolhimento, porta de entrada no Médio Tejo, é o Palácio dos Desportos, em Torres Novas, que tem excelentes condições. Transportámos cerca de 140 refugiados, essencialmente mulheres e crianças, 6 cães e um gato. Destes 140, mais de metade ficam no Médio Tejo. Os outros, obviamente, irão, porque têm familiares noutros pontos do país, e têm conhecimentos noutros pontos do país, obviamente irão para junto dos seus familiares. Dizer-vos que esta operação não é uma operação única e exclusiva daquilo que são os serviços municipais de proteção civil dos diversos municípios ou dos serviços de ação social. Trabalhamos em parceria, ponto 1, com a saúde, e porque é muito importante que a saúde, seja ela nos cuidados primários, seja nos cuidados hospitalares, que esteja articulado com os vários municípios, e, portanto, aquilo que fazemos à chegada é, primeiro, teste Covid, apesar de hoje em dia já se falar menos no Covid, mas o que é certo é que ele continua, ele está cá, exatamente, e depois sabemos que a Ucrânia é um país que tem uma elevada taxa de incidência, quer em sarampo, quer em poliomielite, quer em tuberculose, e da mesma maneira que temos a obrigação, diria eu, de acolher os refugiados, também temos a obrigação de proteger a comunidade de acolhimento. E aqui, por via da ação concertada entre os cuidados primários de saúde e os cuidados hospitalares, nomeadamente o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e também porque a comunidade intermunicipal tem 2 municípios, Vila de Rei e Sertã, que não pertencem à área de atuação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas sim da ULS de Castelo Branco, que está também articulado com o Centro de Saúde da Sertã, que tem raio-x, poderem fazer também aos cidadãos que serão encaminhados para esses 2 concelhos, fazer rastreio precisamente para as doenças que vos disse: sarampo, poliomielite e tuberculose. Em todos os concelhos está articulado também com as escolas, a integração das crianças nas escolas, sempre suportado, e isto aqui vai variar de concelho para concelho, sempre suportado naquilo que é a comunidade ucraniana local. Temos aqui uma barreira que é a da língua, sendo que alguns dos jovens que estão a chegar
falam inglês e, portanto, será mais fácil a integração, mas de qualquer das maneiras a questão da língua é sempre uma barreira. Em todos os concelhos está sinalizado a hipótese e ofertas de emprego e, portanto, vamos deixar estas pessoas descansar agora um pouco. O processo administrativo de registro no país está a ser feito hoje aqui também e, portanto, é também um dos serviços que este centro de acolhimento de recepção, diria eu, tem, é o registro no país e no CEF, para poderem obter o estatuto de refugiado e depois cada concelho acompanhará aquilo que é os refugiados que irão para esse concelho. Nós vamos fazer agora uma avaliação desta operação, digamos, até porque muitos dos nossos concelhos estão também a ser contactados pelo Alto Comissariado para as Migrações no sentido de podermos acolher refugiados que estão, sobretudo, no Centro de Acolhimento de Lisboa. E, portanto, há concelhos que vão já durante a próxima semana buscar pessoas articuladas com a ACM para os seus concelhos. Portanto, temos de fazer uma avaliação desta operação, se alugaremos mais autocarros para ir buscar mais refugiados ou se sim, articulados com o ACM, recebemos nos nossos concelhos refugiados que já estão em território nacional. Mas isso é uma avaliação que os 13 presidentes de Câmara irão fazer após terminarmos esta operação e depois logo decidiremos o que é que iremos fazer. Comigo na mesa estão, toda a gente conhece, não é? Mas é o presidente Pedro Ferreira, de Torres Novas, o presidente Jorge Faria, do Entroncamento, e a vereadora Marlene Carvalho, da Câmara de Alcanena. Portanto, estamos hoje aqui. Para terminar mesmo, quero deixar publicamente uma palavra de apreço àquilo que é o trabalho desenvolvido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Novas, que montou toda esta estrutura aqui e em que as pessoas, pensamos nós, se sentem verdadeiramente acolhidas, com circuitos e em segurança, com circuitos perfeitamente diferenciados entre as várias etapas que têm que passar dentro do Palácio dos Desportos e, portanto, é merecida uma palavra de agradecimento e de apreço pelo trabalho desenvolvido pelos teus serviços municipais de proteção civil. Neste momento, cada concelho irá trabalhar as pessoas que foram para esse concelho. Dizer-vos que o Instituto de Emprego e Formação Profissional criou uma plataforma onde as entidades empregadoras, sejam elas empresas ou associações, registaram as suas ofertas de emprego. É óbvio que nós, em cada concelho, conhecemos aquilo que é o nosso tecido empresarial, o nosso tecido do terceiro setor. Devo-vos dizer, e o terceiro setor era um setor que estava já com um déficit grande de trabalhadores e aquilo que estamos a receber são essencialmente mulheres e crianças e, portanto, é aquele que se calhar será o mais fácil de escoar. Sendo certo que muitas das pessoas que estamos a receber são pessoas com qualificações elevadas e, portanto, há aqui um trabalho que, diria eu, que tem que concorrer em paralelo. Primeiro, deixando, obviamente, as pessoas descansar. Portanto, primeiro, terem já o estatuto, porque também só podem ser integradas no mercado de trabalho. Hoje faz-se o registro, mas o número de segurança social, o número do utente, ainda pode demorar cerca de uma semana, 15 dias a chegar. Primeiro, deixar descansar, fazer toda a parte de saúde, porque é importante que estejam bem, até para poder integrar o mercado de trabalho. Depois, a questão da constituição das turmas para obterem cursos de língua portuguesa, portanto, têm que também obter cursos de língua portuguesa, acolhimento das crianças nas escolas, porque as mães só podem trabalhar se as crianças estiverem nas escolas e, portanto, é aqui todo um trabalho que tem que decorrer em paralelo, sendo certo que depois a questão das ofertas de emprego será feito ou através da plataforma, vai ser caso a caso, ou através da plataforma do IFP, ou contactos que as próprias câmaras conheçam, aconselhando sempre que façam o pedido também na plataforma do Instituto de Emprego e Formação Profissional para que possam usufruir de apoios pela integração destas pessoas.
Bem, aqui é importante, as crianças, depende da faixa etária que estejamos a falar. As crianças mais novas, elas têm uma capacidade de adaptação que conseguem brincar com as outras crianças e a linguagem não será uma barreira, a língua não será uma barreira tão forte. Mas, de qualquer das maneiras, e isso vai depender de cada concelho, é sempre importante e desejável, caso isso seja possível, que nas escolas onde as crianças, independentemente do grau de ensino, onde as crianças serão acolhidas, que haja alguém que fale ucraniano. E, portanto, aqui eu acho fundamental a ligação e uma das chaves para o sucesso da verdadeira integração é a ligação que as autarquias têm que fazer com as comunidades locais ucranianas. E, portanto, essa é uma chave e que está a ser feita. E isso é a chave, porque nenhum de nós fala, podemos ter muito boa vontade, mas nenhum de nós fala. As crianças depois ali, já jovens, adolescentes, já normalmente aquilo que temos encontrado é que falam o inglês e, portanto, o inglês, pronto, acaba por ser uma linguagem universal, mas sem deixar sempre de ter esta ligação à comunidade local ucraniana. Sim. E os meus colegas vão acrescentar também mais alguma coisa. Era só uma pequena nota que o próprio Ministério da Educação já criou instrumentos de flexibilidade para integrar os miúdos nos vários níveis de ensino, de acordo com as regras que estão definidas para as equivalências e com os cuidados adicionais que todos nós, câmaras municipais, estamos a trabalhar com as escolas, nomeadamente e desenvolver cursos de língua portuguesa. Penso que isso é comum aos vários municípios. E essa flexibilidade do Ministério da Educação traduz-se, inclusive, em poder haver números de alunos por sala maiores que os limites estavam determinados. Portanto, há aqui uma flexibilidade que vai facilitar a integração desses miúdos nas escolas. Mas tudo com a sua calma. Agora é preciso que eles descansem, que se integrem, digamos, uma semana e depois começar aqui as questões do trabalho. Também, como disse o Sr. Presidente, nós também vamos procurar encontrar soluções profissionais de trabalho de acordo com as competências de cada um. Sim, sem dúvida. Nós temos sentido no dia-a-dia que se oferecem algumas e felizmente estão integradas até nos serviços da Câmara ou noutros muito próximos, em termos institucionais, como o Centro Hospitalar do Médio Tejo, etc., e que têm sido os 44, nós estamos a fazer, vou chamar uma história familiar, para saber se precisamos também de colaborar na vinda de alguns familiares deles que queiram vir para Portugal e que venham, neste caso, para a comunidade de Torres Novas, onde têm famílias também. Portanto, todo esse trabalho está a ser feito. Como disse a Presidente Anabela, estamos a aprofundar tudo, é deixá-los descansar, é perceber o que é que eles próprios pretendem da vida deles, apesar de nesta fase ser muito complicado, mas têm os seus sonhos, têm os seus ideais, têm a sua vocação profissional, se for o caso, e portanto é isso, está a ser isto aconteceu ontem, como se costuma dizer, não é? Isto ainda há pouco, estamos todos a experimentar e a analisar para ver qual é a melhor forma de atuarmos, sempre com o principal objetivo, que eles se sintam bem e que não há pressa para nada, é procurarmos arranjar-lhes um caminho que seja o caminho que eles mais desejam e que se sintam bem, em suma, não é? Sim. Não, por enquanto não estava previsto, mas se calhar poderá, o João da Guia já é uma pessoa muito batida neste tipo de ligações internacionais, e não só, foi Presidente da Casa do Ribatejo, isso é que saltou-lhe logo, certamente, aquela questão. Eu acho que é uma coisa que se poderá pensar. Agora, coletividades aderentes e que querem colaborar, ainda há pouco eu tive para, na questão do emprego, falar também do NERSAN, que o NERSAN também abriu as portas a esse campo. Portanto, nós temos uma comunidade, uma de Torres Novas e mais 12, que eu diria até a nível nacional, não é? Que estamos todos a procurar uma ligação cada vez mais estreita com a Ucrânia e a defender a paz e a defender o bem-estar deles. Portanto,
pode acontecer qualquer coisa desse género. São mais de atos do que de palavras. A gente, quando não quer fazer nada, constitui uma comissão, não é? Eu acho que a melhor amizade que nós aqui podemos fazer é tudo fazer para os integrar. E, portanto, isso é a verdadeira amizade, sem estar a constituir o que quer que seja. E nisso, se a isso se chamar amizade Portugal-Ucrânia, isso devo-lhe dizer, estamos os 13 completamente empenhados. As entidades que estão a trabalhar ao nosso lado estão empenhadas. O Presidente Pedro falou na NERSAN e bem, que também desde o primeiro dia, as entidades públicas e privadas estamos todos empenhados nisso. Constituímos aqui uma verdadeira comunidade de amizade, mas com atos e menos com palavras. Só uma nota rápida que o número de ucranianos que estão a chegar à nossa região não se limitam a estes que foram trazidos nos autocarros. Em todos os municípios, através da rede familiar e de amigos, estamos a receber muita gente. Nós já recebemos cerca de 20, Tomar também, portanto, e as câmaras municipais estão igualmente a tentar dar apoio, a tentar integrar essas pessoas que vêm por essa via. Porque nós, desde a primeira hora, isso foi desde o princípio, estamos a trabalhar com as várias comunidades ucranianas. A Presidente Anabela há pouco não referiu, mas nos autocarros foram uma das pessoas, em cada autocarro, no primeiro autocarro foi uma enfermeira ucraniana, que trabalha no centro hospitalar e foi dispensada para esse efeito pelo centro hospitalar, e neste grupo de 2 autocarros foi igualmente outra enfermeira, que também trabalha no centro hospitalar e que é ucraniana, que facilitou muito a ligação com estas pessoas que eram, nomeadamente, quando chegaram aqui, nós ontem à noite já tínhamos a distribuição das pessoas por concelhos. Portanto, esse trabalho foi sendo feito por essas pessoas, que não só fizeram uma primeira avaliação, penso que fizeram o teste logo, pelo menos no primeiro autocarro, fizeram o teste lá ainda na Polónia, e foram organizando em contacto com o Secretário Executivo da CIMT, de maneira que nós ontem já sabíamos quais eram as pessoas para onde iam, as que iam para Tomar, para o entroncamento, para a Alcanena, fruto também dessa preocupação que houve de integrar pessoas da comunidade. Por exemplo, no entroncamento, nós hoje trouxemos também um ucraniano que vive no entroncamento há 20 anos, e como outras pessoas também no entroncamento, está a participar neste esforço conjunto de, como disse a Presidente Anabela, de materializarmos aquilo que entendemos ser transmitir amizade, que é receber bem e integrar bem. Só uma curiosidade, como disse a Presidente Anabela, vieram 6 cães e um gato, e até para eles temos aqui o serviço veterinário a funcionar. É muito interessante como é que esta ligação também e este carinho pelos animais da parte de quem vem da Ucrânia, desde pequeninos aos mais velhos, mas que nós até nesse campo compreendemos e aceitamos connosco que seria a mesma coisa. Quem tem um animal em casa percebe a ligação que eles têm e portanto, era só referir isto. Até a parte veterinária foi assegurada pelos serviços e está tudo a funcionar muito bem, no meu entender. Não é necessário medicação, ou seja, nós temos de ter aqui, ainda bem que faz a questão, coloca a questão, porque há aqui, e aproveitando a comunicação social, há aqui mensagens que são importantes de transmitir e vocês são o melhor meio de transmissão das mesmas. O voluntarismo dos portugueses, e nomeadamente os do Médio Tejo, que é aquilo que nos interessa, é de tal forma elevado que o conjunto de bens que estão a doar, nós não estamos com capacidade de escoar para quem efetivamente necessita. Não nos podemos esquecer que é a Europa inteira a enviar para a Ucrânia, para a Polónia, para os primeiros países de acolhimento da guerra. E, portanto, alguma contenção nesta matéria era importante. Aquilo que estamos a conseguir, e portanto, como temos dificuldade em escoar, aquilo que estamos a escoar são os medicamentos que nos chegam. E sim, efetivamente, seja soro fisiológico,
seja porque é aquilo que nos pedem, esses, entre estar a levar ou a tentar colocar numa transportadora roupa, gel de banho, as pessoas dão muito gel de banho, por exemplo, mas esquecem-se que quando eles estão não têm sítio para tomar banho e, portanto, não vale a pena estar a dar esse tipo de coisas. Claro que a gente guarda cá para as pessoas, para as entidades, para os refugiados que vamos acolher no território. Mas, quer dizer, entre estar a levar este tipo de bens, nós não escoamos esse tipo de bens, escoamos sim os medicamentos que nos são pedidos e, portanto, há alguma contenção nesta matéria. Se me permitem, quero realçar uma coisa muito importante que o meu colega do entroncamento, Jorge Faria, aqui referiu. Eu diria que aquilo que estamos aqui a assistir hoje, e esta operação conjunta, é importante que trabalhemos sempre conjuntamente e em rede. Eu diria que é o mais fácil, porque as pessoas vêm organizadas. O mais difícil é, efetivamente, aqueles que chegam por suas vias aos nossos territórios. Sabemos que há pessoas em alguns concelhos que estão a ir buscar refugiados, mas aqui tem que haver, e esse é o trabalho mais difícil das autarquias, chegar lá, porque a guerra traz tudo o que é de bom. Estes cenários trazem o que é de bom, o facto de queremos ajudar, mas também traz muito o que é de mau. E, portanto, o aproveitamento de mão de obra barata, a exploração, o tráfico humano está sempre patente aqui. Enquanto vêm numa operação organizada como a nossa, volto a dizer, é o mais fácil. E, portanto, temos que tentar chegar a estes que também estão no nosso território, que vêm sem nós sabermos, para que sejam registados, para que tenham os mesmos cuidados de saúde e para que tenham o mesmo nível de integração que qualquer um destes que venha nos autocarros. E isto é muito importante e a comunicação social pode ter aqui um papel importantíssimo no divulgar e no alertar destas situações. As crianças que vêm sem retaguarda familiar é um assunto que também nos é muito caro e também temos falado sobre isso. Para as famílias que queiram e tenham essa disponibilidade de acolher crianças sem retaguarda familiar, existe uma plataforma apenas para esse fim e, portanto, também nesse sentido e através da ação social de cada um destes municípios também inteirarem-se dos procedimentos, porque, na verdade, estamos a falar de um sentido de humanidade que ultrapassa qualquer dimensão e também o nosso apelo nesse sentido, para as famílias que tiverem essa disponibilidade, que o façam e que o façam de acordo com as estruturas que já estão preparadas para tal. Uma outra nota, no seguimento do que disse a nossa Presidente, as juntas de freguesia têm também aqui um papel fundamental, porque se vão apercebendo pela proximidade dessas famílias que vão chegando fora destes circuitos mais organizados e também daí a nossa palavra de agradecimento para nos irem notificando e referenciando essas famílias junto dos serviços de ação social.